com um encargo aqui muito grande de compartilhar a palavra. O Espírito de Deus é maravilhoso. E eu compartilhei quinta-feira com os irmãos que vieram quinta-feira, mas o texto que eu vou compartilhar encaixa exatamente no momento que nós estamos como igreja. Nós estamos nesses dias focados em ganhar almas, porque nós queremos multiplicar. Fala para o seu vizinho: o alvo é ganhar alma. Amém? E esse texto fala exatamente que Jesus veio para morrer pelas almas. Amém? Pegue a sua Bíblia em João capítulo 18, versículo 1 a seguir. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1 a seguir, diz assim: tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. Repita assim comigo: Jesus foi para o jardim. E com eles ali entrou. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunia ali com os discípulos. Tendo, pois, Judas tomado a corte e uns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com o quê? Com lanternas, tochas e... olha só, eles foram atrás de Jesus com arma. Até parece que Jesus era um inimigo perigoso. Sabendo, pois, Jesus que tudo que havia de suceder. Repita essa frase: Jesus sabia de tudo que lhe havia de suceder. Adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Repita comigo: recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes então perguntar: a quem buscais? E responderam: a Jesus o Nazareno. Replicou-lhes Jesus: já vos disse que sou eu. Se, pois, é a mim que buscais, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que dissera: dos que me tens dado, nenhum deles perdi. Repita: dos que me tens dado, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Disse, pois, Jesus a Pedro: mete a sua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Repita essa frase, é a frase mais importante do texto. Grifa, por favor, essa frase, o irmão que está no projetor. Não beberei porventura o cálice que o Pai... Vamos ver, 1, 2, 3? Não beberei porventura o cálice que o Pai... Mais uma vez. Não beberei porventura o cálice que o Pai... Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Espírito Santo, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor para receber a Tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa e é penetrante mais do que uma espada de 2 gumes. Tem o poder de dividir espírito e alma, juntas e medulas. Por isso, Senhor, nós nos entregamos e nos rendemos aqui nessa noite para receber do Senhor a porção da sua palavra, que nos transforma, que nos orienta, que nos direciona e que nos dá a vitória, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, repita assim: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus. Coloque a mão agora na sua cabeça e declara assim: eu rejeito todo espírito de engano que faz eu ter o mau entendimento, o entendimento distorcido da sua palavra. Eu declaro
que a minha mente agora é cativa, é presa à palavra de Deus, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, meus amados irmãos, esse texto é poderoso porque é o momento quando o Senhor Jesus, ele se entrega voluntariamente para ser preso. Repita assim comigo: Jesus se entregou voluntariamente. Por isso que eu coloquei o título dessa palavra que está no seu boletim. Leia comigo bem forte: a entrega total para cumprir o propósito. Vamos lá, 1, 2, 3. A entrega. Mais uma vez. Jesus cumpriu o propósito de Deus, a sua missão dada por Deus, porque ele teve uma entrega total. Para nós também cumprirmos o propósito de Deus nas nossas vidas, nós devemos também seguir o exemplo que o Mestre nos deu. Nós devemos entregar todo o nosso ser, o nosso coração, a nossa vida ao Senhor, para que Ele cumpra o seu propósito em nossas vidas. E eu te pergunto: quantos querem cumprir o propósito de Deus em suas vidas? Diga amém. Para isso, nós devemos fazer como o Senhor Jesus. Ele se entregou totalmente, sem resistência nenhuma. E eu estava estudando esse texto, imaginando como que isso funciona na prática. Você sabe que Deus, ele existe em 3 pessoas. Deus é um ser triuno: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Vamos repetir? Ok, ou seja, Deus é uma coletividade. Deus não age sozinho. O Deus Pai, o Deus Filho também não age sozinho. E o Deus Espírito Santo também não age sozinho, mas não é 3 deuses. Presta atenção, é o mesmo Deus. Eles então reuniram e decidiram lá no jardim do Éden criar o homem. Pegue sua Bíblia, abra por gentileza Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Leia comigo: também disse Deus, façamos o homem. Repita comigo: também disse. Então Deus, uma prova para você entender a palavra de Deus, que Deus não é uma pessoa sozinho. Ele existe em 3, por isso que está no plural. Olha, eles se reuniram então para te criar. Fala para o seu vizinho: para te criar teve até uma reunião lá no céu. Fala para ele: tem que ser importante, meu filho. Já começaram a fazer reunião para você, ó. Até para te criar teve uma reunião celestial. Olha o quanto você é abençoado e abençoada. Fala para o seu vizinho: até para te criar teve uma reunião no céu. Do Deus Pai, o Filho e o Espírito. Então presta atenção: tudo quanto eles criaram, e só existe porque eles estavam unidos em um mesmo. Imagina que um dos 3 falasse: não quero criar homem não. Aí não ia criar, ia uma confusão lá no céu. Mas Deus não é um Deus de confusão, é de união, de unidade. Fala para o seu vizinho: Deus é um Deus de unidade. E eles decidiram juntos criar quem? Fala: tu. Decidiu juntos criar eu e você. Aleluia. Que coisa poderosa. Eu estava imaginando. Até no céu, na criação, tem unidade. Então tudo veio existir porque eles decidiram. Tudo veio existir porque eles decidiram juntos. Fala: tudo veio existir porque eles decidiram. Tudo veio existir porque eles decidiram. Agora eu vou te falar aqui: tudo vai acontecer aqui nessa igreja se nós decidirmos. Se nós decidirmos, maiores coisas veremos para a glória de Deus. Aplaude o Senhor Jesus.
Essa foi a reunião para te criar. Mas eu acredito que teve outra reunião. Porque eu e você rebelamos. Nós afastamos. Então teve outra reunião lá no céu. Olha, o homem que nós criamos, a nossa imagem e semelhança, está perdido. O que nós iremos fazer para salvá-lo? Outra reunião. E essa reunião não foi brincadeira não, porque eles decidiram que alguém deveria morrer por você, por nós. E quem foi o escolhido? E o que eu quero mostrar para você, que eles eram tão unidos. Provavelmente, eu não sei, eu estou aqui fazendo uma lucubração. Tem uma música aí que até eu gosto dela, meu filho gosta. Cadê o João Pedro? Quer cantar ela aqui, filho? Ele tem vergonha, tá vendo? Quando você não tem unidade, não funciona, tá vendo? Eu quero que ele cante, ele não quer. Então não, tem que ter unidade até nisso. Então olha aqui, eu esqueci o nome do músico, como é o nome dele? Tom Carf. Então, ele canta assim, ó, que teve uma reunião no céu e o Pai e o Espírito Santo falava para Jesus, o Filho: Filho, você vai ter que descer para salvar a humanidade. E o que eu aprendi disso? Que Jesus obedeceu voluntariamente, sem resistência. Jesus decidiu entrar na morte por mim e por você, sem resistência nenhuma. Pastor, qual que é a prova disso? Vou te mostrar. Pegue a sua Bíblia e eu vou te mostrando no texto. Mas antes de te mostrar isso, eu quero te falar algo importante. Jesus, ele não podia morrer. Fala para você, Jesus não podia morrer. Por que não, pastor? Porque a lei dizia que aquele que peca gera a morte. O que gera a morte é o pecado. Por que nós morremos? Fala para você, você nasceu em... Jesus não podia morrer porque ele não tinha pecado nenhum. O pecado não tem poder na vida de Jesus, e não teve, e muito menos a morte poderia alcançar Jesus. E o que Jesus fez então, pastor? Ele entrou na morte voluntariamente. O que isso significa? Para nós fazermos a vontade de Deus, muitas vezes você tem que entrar na morte. Mas e qual morte? Na morte do eu. Pastor Ricardo estava orando aqui e ele orou pelo estudo da palavra. Hoje nós temos um número pequeno, talvez de 40, tem dia que dá 50, 60. E às vezes você não vem porque você não quer entrar na morte. Às vezes você tem tempo, mas você prefere ficar em casa, fazendo alguma coisa. Está entendendo? O nosso período de oração aqui, o meu sonho é que tenha pelo menos 100 irmãos aqui, ó, todo dia orando. Mas tem quantos hoje, pastor? Meia dúzia. Por quê? Porque exige também entrar na... Mas isso é voluntariamente. Está entendendo? Quando nós somos cheios do Espírito Santo e não resistimos a Deus, nós vamos entrar sem resistir. E Jesus não resistiu. Ele entrou na morte. Pega esse texto bíblico, versículo 1. Tendo Jesus dito isto, o que ele fez? Saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia o que, irmão? Para onde Jesus foi, irmãos? Jardim. Ele sabia que ia morrer. Se você sabe que vai morrer,
tem um traidor, está vindo um monte de guarda, você vai para o jardim ou você vai para o esconderijo? Não, seja honesto. Eu ia correr, eu ia fugir. Se você sabe que alguém vai te pegar, te prender e te matar, honestamente, o que você faz? Meu filho, eu saio pela tangente. Ainda mais se aparecer com um revólver igual apareceu aqui esse dia um rapaz. Corro. Você corre também? Jesus não. Jesus foi para o jardim para provar que ele não queria esconder nem fugir do propósito que o Deus Pai, o Deus Filho e ele juntos decidiram que ele ia morrer. Então ele foi para o jardim. Ele não resistiu de maneira nenhuma. Ele se entregou voluntariamente. Ele não escondeu do propósito de Deus. Ele não fugiu do propósito de Deus, mesmo mediante a morte. Mesmo mediante o perigo que estava por vir. Jesus enfrentou. Com essa atitude, o que Jesus está dizendo? Eu não vou deixar nada, absolutamente nada, atrapalhar, frustrar os planos do Pai na minha vida. Não resistiu. E ele então foi para o jardim. E voluntariamente, para se entregar, porque Jesus tinha tanto poder que nem os soldados poderiam prendê-lo. Quando ele só falou assim, eu sou, o que aconteceu com o soldado? Caiu tudo. Eles caíram. Só porque ele disse, eu sou. Vocês estão procurando eu. Eles caíram. O que Jesus está mostrando? Vocês não têm poder para me prender. Eu vou me entregar. Eu vou me entregar voluntariamente. Porque eu vim fazer a vontade do Pai. Deixa eu dizer algo. Você e eu fomos chamados para fazer a vontade do Pai. Mas muitas vezes nós negamos. Nós fugimos. Nós resistimos. Sabe por que você resiste? Porque variavelmente a vontade de Deus vai contra a sua. Honestamente. Por exemplo, quando o pastor está falando de dízimo, na hora eu falo, não concordo. Não aceito isso. Que isso, pastor? Você está querendo meu dinheiro. É ou não é, irmão? Mas está na Bíblia? Está na palavra de Deus? Jesus dizimou? Sim ou não? Você está com medo de falar agora. Quando fala em dízimo de dinheiro, o povo cala. É a vontade de Deus? Mas a gente resiste? Resiste, porque vai contra a sua vontade. O que Jesus fez? A Bíblia fala que em um jardim antes de morrer, Jesus orou e suou até, mas ele cumpriu a vontade de Deus. Você e eu somos chamados para cumprir a vontade de Deus, e nós devemos fazer como Jesus, não fugir. Fala para o seu vizinho, não fuja da vontade de Deus. Seja um cooperador para que a vontade de Deus cumpra na sua vida. Como que eu coopero com a vontade de Deus? Fala para o seu vizinho, não resistindo. Porque quando você resiste, é uma barreira. Amém? Jesus sabia que tinha que morrer e ele não fugiu da morte, porque era o propósito de Deus. Através da morte salvar eu e você. Ainda bem que Jesus não fugiu, amém, irmãos? Fala para o seu vizinho, porque ele não fugiu, porque ele não resistiu, você foi alcançado. Olha aqui para mim. Quando você não resiste fazer a obra de Deus, outras pessoas são alcançadas. Quando você não resiste orar, quando você não resiste contribuir, estar envolvido, porque você está se entregando, outras pessoas serão alcançadas. O Anderson estava aqui chamando a equipe,
e agradecendo a eles por esse encontro, porque eles também decidiram, como Jesus, ser instrumento de Deus do seu propósito. Muitos não querem evangelizar, muitos não querem envolver, porque vai contra a sua vontade. Vou dizer algo: a vontade de Deus, a maioria das vezes, vai contra a sua vontade. Qual vontade vai prevalecer? A sua ou a de Deus? Faça como Jesus. Deixa com que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Olha que testemunho bonito desse irmão. Converteu de verdade. Ele está amaziado. Você sabe que Deus aqui que inventou o casamento, né? Ou não? Foi o capeta? Não, foi Deus. Deus, na minha opinião, é uma instituição muito sagrada, que é o casamento, a família. Amém? Mas o que o diabo faz? Ele quer destruir tudo. Aí o povo só junta os trapos. Lá em Alagoas fala amancebado. Eu aprendi essa palavra lá. Quando a pessoa estava junto, não tinha casado, e pastor, eu sou amancebado. Eu falei, que negócio é esse, irmão? Se torna amancebado? É o mesmo amaziado. E quando você não entende a palavra de Deus, você acha que é normal. Mas a ordem de Deus é o casamento, uma instituição sagrada e ele entendeu. Ele ficou muito tempo resistindo a mulher dele orando. Graças a Deus que o coração dele quebrantou. Porque Deus tocou. Agora ele se rendeu à vontade de Deus. E quando você rende à vontade de Deus, você passa a ser instrumento de Deus, como foi Jesus Cristo. E através de você, muitas almas serão salvas e alcançadas. Quantos querem se render à vontade de Deus hoje? Diga amém. Isso, não resista. Jesus sabia tanto que ele tinha que morrer, que ele não resistiu, foi para o jardim. Verso 3. Vai para o verso 3 agora. Coloca, por favor. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e... Os guardas chegou com quem, irmão? Quem é que levou os guardas? Judas. E a Bíblia fala que Jesus sabia que Judas ia trair. Mesmo assim, ele entendeu. Isso aqui é importante eu falar para você. Jesus entendeu e teve discernimento espiritual que mesmo Judas era um instrumento para levar ele a ser entregue para a morte. Ele não resistiu nem a Judas, que era traidor. Honestamente, quando você tem um traidor perto de você, o que você faz com ele? Fulmina ele. É ou não é? Sim ou não, irmão? Acho que se eu fosse Jesus, e tá lá a equipe, tem um traidor, o que você ia falar para o traidor? Rapaz, você não pode ficar aqui não, eu estou sabendo que você vai me entregar. Mas Jesus nem disso ele fugiu. Ele deixou tudo acontecer espontaneamente, naturalmente, para que a vontade de Deus fosse cumprida. Jesus não resistiu à vontade de Deus. E o Senhor nos chama para nós também não resistirmos ao propósito, à vontade de Deus na nossa vida. Aonde prova que Jesus sabia que Judas iria traí-lo? Abra sua Bíblia em João 13, verso 11. João 13, 11 diz assim: pois ele sabia quem era ele sabia. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Agora o verso 21 ao 27, por favor. Ainda no mesmo capítulo. Versículo 21 ao 27. Diz assim: dito essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me... Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava chegando a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava.
A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor! Irmão, deixa quieto, agora você me fez eu perder. Tá vendo? Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, o pedaço de pão e tendo... Agora você pode. E tendo... Uai. Cadê, irmão? E tendo o quê? E tendo molhado, deu a Judas. Aí, irmão, agora apareceu. Você estava vendo essa parte? Quem estava vendo? Então, um demônio cegou minhas vistas aqui agora. E tendo molhado, deu Judas, filho de Simão Iscariotes. Verso 27. E após o bocado, imediatamente, entrou nele quem, irmão? Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o. Jesus sabia. Jesus sabia que era o traidor. Mas ele diz assim, em outra passagem: mas ai do traidor. Mas ele sabia. E não expulsou ele da equipe e deixou as coisas acontecerem, porque ele não queria atrapalhar a vontade de Deus na sua vida. Não é bonito isso, irmão? É de Deus demais. Que sejamos como Jesus. Outra forma que prova que Jesus não resistiu, mas entregou voluntariamente. Volta aí para João capítulo 13, capítulo 18, versículo 4 ao 8. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Agora eu gosto aqui de falar algo que eu aprendi com Jesus. Jesus estava com os discípulos? Estava ou não estava? Mas os guardas foram atrás de quem? Dele mesmo. Quando ele percebeu que a guarda vinha armada, ele não escondeu atrás do discípulo. Vai lá, Pedro. Está vindo lá, Pedro? Não, ele adiantou-se como se estivesse protegendo o discípulo. Quem vocês estão procurando? Ele disse: é eu. Não faz nada com os meus filhos espirituais. Não faz nada com meus discípulos. É essa postura que nós devemos ter na nossa célula também, como líderes discipuladores. Protegê-los e fazer o que ele falou. Sou eu. Estou aqui. Não vou fugir. Mas Jesus não tinha arma nenhuma. E eles vieram com armas. Verso 5, responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, junto os traidores estavam também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram. Honestamente, irmão, se eu tivesse o poder deles, viesse o soldado do monte meu, falaram, eles caíram, eu falaria: agora vamos embora, eles caíram. Mas Jesus, eles caíram, depois levantaram, ele não fugiu, continuou lá. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscar? Responderam: a Jesus Nazareno. Então Jesus disse: já vos declarei que sou eu. Se a mim, pois, que buscais, deixai estes ir. Verso 9: para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me... Olha que coisa bonita e poderosa. Jesus não negou a sua identidade, mesmo mediante ao perigo iminente da morte. Agora olha aqui para mim. Quantos de nós diante... Agora eu vou falar isso aqui para os novos convertidos. Quantos entregaram a vida para Jesus aqui? Diga amém. Os meninos é tudo novo. Amanhã eles vão tudo para a escola. Vai ou não vai? Uai, eles não estudam não, gente. Misericórdia, Senhor. Livrai-vos do mal. Eles vão para a escola, vão encontrar com os amigos deles. E agora eles foram no encontro e decidiram servir a Jesus, né? Você se tornou o quê? Crente.
Só porque é novo, você sabe que crente é perseguido, né? Crente é chato, o que mais? O mundo não gosta de crente, não, é careta. Eu quero ver se vocês vão ter coragem de falar, agora eu sou crente. Jesus não negou a sua identidade. Quem realmente é, ele não nega a sua identidade, mesmo diante do perigo, mesmo diante da pressão. Então, eu gosto porque hoje eu tenho um título, que sou pastor. Então, como nossa cidade é pequena, nossa igreja é grande, tem muita gente, aonde eu vou, tem uma pessoa, tem um crente, tem um irmão. Aí ele fala, pastor, eu falo, amém, sou eu sou pastor, essa é a minha identidade, Deus me chamou para isso, eu não vou negar a minha identidade. Mas muitos negam. Deus chamou você para líder, Deus chamou para ser discipulador, para estar envolvido, e você não tem vestido a camisa que o Senhor te chamou para ser. Você está negando o propósito pelo qual Deus te chamou. Faça como Jesus, não negue, mostre quem você é para o mundo espiritual e diga, eu sou filho de Deus, Deus me chamou, eu não vou fugir do propósito de Deus na minha vida. Quantos querem cumprir o propósito de Deus? Diga amém. Então nós devemos assumir a nossa identidade de homens de Deus, de mulheres de Deus. Às vezes nós também negamos a nossa identidade diante de intimidação. O inimigo vem para nos intimidar. E ele vem acusando. Você diz que é crente, está fazendo isso? Aí realmente você está fazendo. Aí você escuta aquela voz e fala, é mesmo, né? O que você tem que falar para ele? Eu sou crente, filho de Deus, você gostando ou não. Ele morreu por mim, entreguei a vida para ele, e eu vou servir a Deus todos os dias da minha vida. Às vezes aparece intimidação, como tentaram intimidar Jesus, mas o Senhor Jesus permaneceu firme, não negou a sua identidade para cumprir o propósito de Deus. E olha aqui para mim agora, que eu vou chamar a sua atenção aqui de forma importante. Qual que é a identidade do crente da videira? Eu vou mandar fazer o banner, tinha aqui, nós tiramos para pintar a parede e colocamos de volta. Repita assim. Vamos falar a nossa visão? 1, 2, 3 e... Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é o que, irmão? O ministro, fala para o seu vizinho, não nega a sua identidade de sacerdote, não nega a sua identidade de ministro. Deus nos chamou para isso, para cumprir este propósito. Por que eu estou te falando isso? Nós temos o alvo de quantas células até o final do ano? Hoje nós somos 50. Nós precisamos de pelo menos mais 30 sacerdotes, homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, que não vai mais negar a sua identidade, mas vai dizer como Jesus, eis-me aqui, sou eu que vou cumprir a vontade de Deus nessa geração. Quantos aqui têm essa identidade? Levanta a mão assim bem alto, Senhor, cumpra em mim o seu propósito. Declara assim, eu não vou mais resistir, não quero resistir, quero ser como Jesus, usado, ser instrumento nas suas mãos. Eu não vou negar a minha identidade mesmo, porque o Senhor me chamou para isso. Jesus não negou, mesmo diante a morte. Ele não abriu mão de cumprir a vontade do Pai. Por isso, ele assumiu a sua identidade. Fala para o seu vizinho, assuma a sua identidade de sacerdote, de ministro. Aplauda o Senhor. Jesus também não esboçou resistência nenhuma ao propósito de Deus para a sua vida. Versículo 10 e 11 do mesmo capítulo. Estou precisando tirar um carro lá, irmão.
versículo 9 e 10. Não é isso? 10 e 11, isso mesmo. Lê comigo. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu quem? O servo. Então não é por força, é pelo Espírito. Fala para vocês, não é por força, é pelo Espírito. O pastor até esforço para pregar para você entender, entendeu? Mas eu oro para o Espírito tocar o seu. Irmão, nós só vamos avançar com mais líderes. Líderes que vão ganhar almas. Ele feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Verso 11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai... Então presta atenção, era a vontade de Deus Jesus morrer, amém? Quem que não queria que ele morresse? Pedro. Quando você não quer morrer, o que você faz? Você luta para não morrer. Você que é pai e mãe, você sabe disso. O seu filho adolescente, você manda ele arrumar a cama. Não quero morrer, não. Ele não quer, ele luta para não fazer aquilo que você mandou fazer. É assim ou não é? É só... É assim? Por quê? Porque ele está relutando contra a vontade do pai e da mãe, que é a autoridade na vida dele. Mas não é diferente na igreja. Às vezes o seu líder, o seu discipulador, o seu pastor dá uma direção. Qual que é a sua primeira reação quando você não está totalmente rendido ao propósito? Não concordo. Não aceito. Não. Vamos pensar direito. Aí você começa a arrumar um monte de argumento. É ou não é? Ou é só eu que sou assim? Quem é assim, diga amém. O que o Senhor quer fazer de nós, como Jesus? Eu vou beber o cálice que for necessário para fazer a vontade de Deus. Quantos querem fazer a vontade de Deus? Para fazer a vontade de Deus tem que fazer o quê? Beber o cálice. O que é cálice? Eu vou fazer aqui uma aplicação para você entender. O cálice é a mesma coisa, a mesma experiência de Jesus. Chegou diante de Jesus a mãe de 2 discípulos e pediram assim para ele, presta atenção: mestre, coloca esse filho meu na sua esquerda, esse outro à sua direita. O que Jesus respondeu para ela? Se eles beberem o cálice que eu hei de beber, eles até podem, mas isso cabe ao meu Pai. O que os discípulos deveriam fazer? O que é beber o cálice que Jesus bebeu? Enfrentar a morte que ele enfrentou. Honestamente, olha aqui para mim. Na hora da morte, qual discípulo que morreu com Jesus? Cabra macho. Pedro, que estava bravo nesse momento. Na hora H, cadê Pedro? No capítulo 19, Pedro aparece fazendo o quê? Negando a identidade. Pedro era discípulo. Quando chegaram até ele, o que ele falou? Ele negou. Jesus tinha mostrado para ele antes quem ele era. Ele não negou o propósito. Ele não negou a vontade de Deus. E Pedro, na hora que era para ele tirar a espada mesmo, não sou eu. Quantas vezes ele negou Jesus? O que Pedro fez? Negou a sua identidade. Nós não devemos negar a nossa identidade. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, na sua casa, no seu trabalho, pegando ônibus, andando de moto. Eu sei que de vez em quando você tem que lembrar no trânsito que você é homem de Deus, porque de vez em quando você quer virar outra coisa. Não, sério, você já passou vontade de fechar o motorista que te fechou? Levanta a mão aqui. Dá uma encostadinha ainda nele, né? Pois é. Quando a gente faz isso, o que nós estamos fazendo? Negando a identidade de homem e mulher de Deus.
Não devemos negar nossa identidade em momento nenhum. Fala para o seu vizinho: você é homem de Deus, você é mulher de Deus, Ele te chamou para isso, então cumpra a vontade de Deus na sua vida. Quantos querem cumprir a vontade de Deus? Fique de pé onde você está.